Primeiro, eu queria me apresentar a todos. Meu nome é André Paz de Barros, eu sou da Socop Invest e é um grande prazer para mim apresentar o Luiz Fernando Figueiredo. Certamente um dos nomes mais importantes do mercado financeiro, eleito pela Infomoney, um dos 10 brasileiros empresários fora da curva. O Luiz tem um currículo invejável, trabalhou no Banco BBA, foi diretor de política monetária do Banco Central entre 1999 e 2003, foi fundador da Gava Investimentos junto com Armindo Fraga. Hoje, o Luiz é sócio, CEO da empresa Mauá, uma gestora de recursos independentes com mais de 6 bilhões de reais sob sua tutela. Conhecido também por ser um excelente jogador de polo aquático, onde já representou o Brasil várias vezes e já teve mais de 3 vezes, foi vice-campeão mundial de polo aquático. Resumindo, o cara tem um currículo fortíssimo, fortíssimo. Luiz, é uma honra para a Socop Invest ter você no nosso canal. Pessoalmente, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Bem-vindo aqui e obrigado por nos prestigiar. Não, imagina, prazer enorme estar com vocês. Tempos bicudos, né? Então, agora estão um pouquinho menos bicudos. Mas então é sempre bom conversar, discutir um pouco o que está acontecendo. E, putz, para mim é um prazer enorme poder discutir um pouco aí com vocês a nossa visão de como estão indo as coisas no mundo, no Brasil, investimentos, né? Deixa eu te contar qual foi o critério que a gente fez aqui para selecionar as perguntas. Hoje a Socop Invest tem mais de 20 mil clientes na base ativos e a gente colocou no homepage da Socop Invest e mandamos um e-mail marketing pedindo para as pessoas sugerirem perguntas. Naturalmente, a gente fez uma curadoria e chegamos em 5 perguntas. Eu espero que você goste das perguntas. Eu tenho certeza absoluta que nós todos vamos adorar as respostas. O foco é pessoa física. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, que é: o que você acha que vem motivando a pessoa física a entrar no mercado financeiro? Você acha que isso é temporário? E as pessoas deveriam ter medo do processo ou não? Tá. Eu diria o seguinte, foi uma das últimas coisas que o Brasil fez o catch-up para se tornar mais normal. O Brasil não é totalmente normal, mas para ficar mais próximo de um país normal, foi a queda de maneira sustentável da taxa de juros, que é uma coisa que tem um pouco mais de 2 anos, né? Um nível para um nível de 1 dígito e mais para baixo, etc. Tem a questão da Covid, que é uma coisa de curto prazo, que eu já vou falar, mas teve essa mudança que, de novo, é uma mudança estrutural. Essa mudança estrutural faz com que, do ponto de vista de quem investe, mude completamente o jogo. Por quê? Porque se eu investia antes com um juro muito alto, sem risco, por que eu ia correr risco se já tinha uma rentabilidade alta? Se minha taxa de conforto era alta? Não fazia sentido, né? Então, quando você olha os investidores brasileiros, eles são subalocados em ativos de risco. Eles são o oposto de uma turma muito alavancada, né? E tinha uma razão muito concreta. Eu não quis correr risco porque o juro é alto. Agora, na medida que o Brasil adquiriu essa capacidade e os juros vieram para baixo para ficar, o Brasil, do ponto de vista de investimento, em várias áreas, né? Estamos falando aqui de investimento, por esse investimento, ele tem que se aproximar do que acontece nos outros países. Só para dar poucos parâmetros aqui, nos Estados Unidos, da indústria de fundos, que é uma indústria gigante lá, perto de 60% é em ações. No Brasil, que para o padrão de um país emergente, a nossa indústria é gigante, são 5,4 trilhões, é menos de 9%. Sendo que no Brasil chegou a ser 20%. Então, já aconteceu, desde o início do ano passado, um processo de migração das pessoas físicas para a Bolsa e para outros ativos de risco, mas ainda nós estamos muito no início. E isso é para valer. Porque, de novo, nós passamos muito tempo
é como se a gente tivesse anestesiado com um juro tão alto a viver uma realidade que é, olha, se eu quero ter mais retorno, eu tenho que ter mais risco. Que assim é o que acontece no mundo inteiro. Só no Brasil que tinha essa digamos, gigantesca jabuticaba, né? Uhum. Tá, então, Fala. não, então é uma coisa que não vai ser temporário. É uma coisa Não, que sem vai... dúvida. É um processo que inclusive, quer dizer, olhando os números, dá para ver claramente que é um processo que está simplesmente começando. Pode demorar 5 a 10 anos para você encontrar um novo equilíbrio nos investimentos das pessoas, né? Isso vale para a bolsa, vale para fundos imobiliários, vale para debêntures, vale para vários ativos que tenham mais risco, né? Foi, inclusive, muito interessante porque tinha aquela máxima, né? Toda vez que a bolsa subia, todas as pessoas físicas queriam comprar, toda vez que a bolsa caía, todas as pessoas físicas queriam vender. Isso não aconteceu dessa vez. Esse contingente enorme de pessoas novas que compraram ações, ainda fora aquelas que já tinham e aumentaram sua posição em ações, elas não venderam na pandemia. O fluxo líquido para o mercado de ações este ano é de quase 90 bilhões das pessoas físicas, né? Entre alocando em fundos e alocando diretamente em ações. Então, é um negócio que veio para ficar. Tudo, quando é uma mudança dessa maneira, tem que tomar cuidado, né? Mas eu tenho poucas dúvidas que isso é para valer. Mas, Luiz, uma segunda pergunta que eu ia fazer aqui. A gente tem visto aí que o mercado deu uma super retomada, subiu muito rápido nos últimos dias aí. Esse investidor que vai acompanhando, ele não sabe exatamente o que fazer. Será que já está na hora de não comprar? Já está na hora de comprar? Qual é a sua opinião em relação a isso? Tá. Vamos lá. Primeiro, por que recuperou e se tem sentido os preços que estão aí? Porque às vezes o mercado vai para uma bolha, né? E daí fica caro demais, etc. Tem sentido a recuperação por 3 razões. A primeira é que, quando começou a história da pandemia, que parou tudo, a incerteza era muito grande de quantas empresas iam sobreviver, quantos setores iam sobreviver. Então, se você não sabe se aquela empresa vai sobreviver, quanto essa empresa vale? Não sei, mas deve ser pouco, se o risco dela é quebrar. Na medida que for ficando claro que o sistema econômico ficou preservado, muda o jogo. Quer dizer, passaram-se 3 meses e o que se observou foi que, porque no caso das bolsas, são as empresas predominantes nos seus setores, né? Uhum. E crises como essa, muito infelizmente, são concentradoras. Então, você pega um setor qualquer, as empresas periféricas ou menores, elas sofrem e aquele que é o maior, ele acaba se beneficiando daquela situação, né? Ou, se é um setor que está sofrendo, é o que menos é a empresa que menos sofre, por aí vai. Então, tem esse outro aspecto que está ficando mais claro os números das empresas, quais foram os impactos. Então, antes, era um chute. Agora, dá para entender, dá para entender quanto elas estão faturando, qual o caminho de crescimento de faturamento e por aí vai. E o terceiro elemento é essa história dos juros, né? Com o juro tão baixo, né? Nós estamos falando que o juro está em 2,25, a Selic. É bem provável que semana que vem vá para 2, e é daí não provável, mas até possível que caia um pouco mais depois. A gente nunca viu isso na vida. Então, assim, se o investidor tipo está acostumado a receber inflação mais 4, inflação mais 5, ele está recebendo menos que a inflação. Então, ele tem que ir, sim, para ativos de risco com cuidado, né? Mas tem que ir. Então, assim, a minha resposta é, eu não acho que o mercado esteja overreagiu à situação, está muito, muito caro. O que ele fez foi comer aquele prêmio de risco daquela gigante incerteza que está diminuindo bastante, né?
Então, deixa eu aproveitar aqui, só para relembrar. A Soclop Invest é uma plataforma para pessoa física. A gente tem mais de 25 mil clientes, 20 mil ativos, e as perguntas sempre vieram muito em relação ao imediato. Uma das perguntas que se repetiu por várias vezes era, pensando a longo prazo, que tipo de investimento a galera aqui deveria priorizar? Bom, primeiro que tem algumas questões. Né? Primeiro que investimento em longo prazo, a gente tem que saber que ele vai chacoalhar. Eu posso comprar, amanhã cai 3%, cai 5%, faz parte do jogo. O que eu tenho que olhar é uma perspectiva mais longa. Segundo, que nessa perspectiva de investimento de mais longo prazo, vamos olhar os ativos que acabam gerando um bom retorno no médio e longo prazo. Por exemplo, ações. Né? Às vezes a bolsa, você compra a bolsa, ela até cai, ou uma empresa, até cai, mas se ela é um bom business, um bom negócio, vai recuperar lá na frente. E hoje em dia, até por conta dessa recuperação forte que já aconteceu, tem que escolher bem as ações. Não são todas que vão super bem, não. Né? 2, o brasileiro adora tijolo, né? Adora imóvel, etc. Acontece que o imóvel, aqui, humildemente, na minha opinião, é um péssimo investimento, embora faça parte da nossa cultura. Tá. Vou falar rapidamente o porquê. Porque no Brasil o juro foi muito alto, então carregar um imóvel sempre custou. Né? Então, nunca foi rentável. Mas tem um problema muito maior do que esse, que é o seguinte: vai vender quando você precisa. Você não consegue vender. Liquidez. Então, é uma maneira ruim. O investimento num imóvel específico é uma maneira ruim de investir em imóveis. Tá? Tem hoje em dia, já tem vários anos, né, foram criados uma série de fundos imobiliários que tem desde de fundo que é muito risco imobiliário, risco empreendimento, até aqueles que são praticamente uma renda fixa, que são fundos de CRI, que tem lá créditos pulverizados dentro. Nós, por exemplo, temos um dos maiores fundos da indústria, é da Mauá listado, que é o MCCI 11. Esse é um fundo de CRI, ou seja, ele tem lá recebíveis de longo prazo. Qual é o nome dele? Repete, por favor. MCCI 11. Tá bom. Uhum. Esse ano está sendo os que está melhor performando. É um fundo muito legal, diversificado. Então, mas esse é para quem quer investir menos no risco imobiliário, gosta do setor e sabe que pode ter uma boa renda. É muito protegido e tal. Mas tem as coisas que são mais tipicamente como se fosse comprar um imóvel. Então, qual é a grande vantagem desses fundos? É que você pode se arrepender. Ou, se você precisar do dinheiro, você pode vender e você vai receber o dinheiro 2 dias depois. Certo. Imóveis maravilhosos, às vezes demoram 5 anos para vender. Né? Então, assim, essa é uma maneira muito mais inteligente de investir em imóveis, na minha avaliação. E você pode escolher que tipo que você quer, que tipo de risco você quer. Né? Um outro conjunto de ativos são as debêntures de infraestrutura. Né? Você tem títulos assim, de longo prazo, com essa inflação mais de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, que pagam um cupom ótimo, não paga imposto. Se você escolhe empresas com pouco risco de crédito, que são empresas muito, muito boas, é muito bom esse tipo de aplicação também, com uma perspectiva de mais longo prazo, até para gerar uma renda, etc. Esses papéis ainda pagam bastante bem. E depois tem os fundos multimercado, né? Que eles são, vamos dizer, instrumentos mais flexíveis. Então, o investidor, quando investe num bom fundo multimercado, ele espera que, ao longo do tempo, mesmo que fique um tempo os mercados piorando, mas que, ao longo do tempo, mesmo assim, esse fundo acabe indo bem. A indústria tem ciclos, mas, em média, ela tem acabado entregando o que ela se propõe, então também é uma alternativa.
Eu acho que quando você olha para o longo prazo, o importante é saber o tamanho do seu estômago, saber o tamanho do risco que você pode correr, porque o mais importante é o estômago. Estômago é frágil, tome muito mais cuidado. E segundo, tem que ter uma boa diversificação. Tá. Ô Luiz, então, ó, eu te perguntei o que você achava que vinha motivando as pessoas físicas a entrar no mercado financeiro. Eu te perguntei que as pessoas estavam preocupadas porque tinham subido muito o mercado e agora. Aí eu te perguntei também a longo prazo que tipo de investimento a galera deveria priorizar. Agora eu tenho uma pergunta que não era a pergunta que eu gostaria de fazer, mas a gente tem que fazer, que é o Brasil estava num bom caminho econômico. E agora com essa pandemia, o que vai acontecer? Qual a perspectiva? Tá, bom, deixa eu tentar responder um pouquinho mais comprido, tá? Porque eu acho que é importante. Assim, meu primeiro comentário é o seguinte: poucos cidadãos no mundo falam tão mal do seu país como o brasileiro. Tá. É uma loucura como o brasileiro fala mal do seu país. O que acaba acontecendo com as coisas boas e as coisas ruins, a imagem fica a pior possível. Né? Verdade. No final, a percepção sobre o país fica muito ruim. Só que o que tem acontecido de 1 ano e meio para cá, com esse novo governo, principalmente por conta da agenda econômica dele, é que as coisas estão andando para frente. Então, a percepção ela é muito ruim, só que as coisas andando para frente, você vai devagarzinho mudando de percepção. Não é por outra razão que os ativos brasileiros melhoraram muito de 1 ano e meio para cá, né? De quase 2 anos para cá. E nessa linha, quando a gente olha para o que aconteceu com a doença, todo mundo fala, eu não vou dizer que o presidente se comportou bem, porque ele não se comportou, isso é verdade, na minha opinião, mas, independente até do que ele fez, até porque a parte mais importante estava a cargo dos estados e municípios mesmo, né? Mas o resultado não foi ruim. O Brasil não teve praticamente nenhum momento de colapso em quase nenhum lugar do sistema de saúde, primeiro. Isso quase não aconteceu. Quando você olha hoje, tem um estado só que está com 90% da utilização de capacidade da UTI, todos os outros estão abaixo disso. Então, mesmo tendo aberto há mais de um mês a economia, gradualmente, né? O sistema de saúde está ok. Terceiro, quando você olha a quantidade de mortes por 1 milhão de habitantes, daí o Brasil dá um show. A gente fica vendo na imprensa, não, porque olha quantos mortos. Claro, são 220 milhões de pessoas, não tem como não ter muito morto. É horrível, mas você não pode desperdiçar vidas. Ou seja, você tem que poder tratar bem as pessoas. Né? E o Brasil, em nenhum momento, não conseguiu minimamente fazê-lo. Com raríssimas exceções, um pouquinho lá em Manaus, durante uma semana, Fortaleza um pouco antes, no Rio também, mas tudo acabou. Hoje o sistema de saúde tem bastante folga, em geral. Então, quando você olha, se a gente teve um colapso, não tivemos. Número 2, quando a gente olha a quantidade de mortos por 1 milhão de habitantes, o Brasil é menos da metade dos países europeus, por exemplo. Menos da metade. Um outro dado, quando você olha a queda de crescimento, na queda de PIB, por exemplo, na Europa, a projeção atual é perto de 10% de queda no ano. Nos Estados Unidos é perto de 8%. No Brasil é 5%. Vou pegar a média do mercado, está em 5,77%. Não dá para dizer que foi pior. Por mais raiva que ele tenha de dizer isso, mas não dá para dizer que é pior. O Brasil está religando como os outros países. E é um processo gradual, porque você não pode aglomerar pessoas ainda. Como você não pode aglomerar, você não pode escancarar.
Por exemplo, você não pode abrir um restaurante e encher o restaurante. Você não pode fazer isso. Tudo bem que a gente não precisava abrir só 4 horas, que é uma burrice, né? Ou abre 4 horas na hora do almoço e mais 4 à noite. Não, só pode 4 horas. É uma bobagem. Ou shoppings, né? Ele estender bastante o horário para ter menos aglomeração na entrada do shopping. Não foi feito assim. Mas não importa. No final, a atividade está realmente voltando. Quando a gente olha de março para cá, todas as projeções com relação à doença e com relação às economias no mundo inteiro, o que está acontecendo está muito melhor. O que se imaginava é que esse vírus ele era muito mais nocivo do que ele de fato foi, por diversas razões, se quiser depois a gente entra em mais detalhe. E a outra coisa é o seguinte, é que atualmente, passados 3, quase 4 meses, se aprendeu a lidar com a doença. Então, o tratamento ele é mais eficiente, ele é mais rápido, acaba tendo menos mortes. Então, você tem em muitos lugares aumento de casos e não tem aumento de mortes. Porque é aquela história, você vai aprendendo, você vai criando novos protocolos, e o protocolo atual é muito bom. Não é só no Brasil, isso no mundo inteiro. Tá? Eu diria o seguinte, nós passamos daquela fase que, olha, ninguém pode pegar, né, entre aspas, que tinha que achatar a curva, para aquela fase, nós vamos conviver com a doença. É essa fase que o mundo está hoje. Então, o mundo está se religando. Em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, né, em vários estados voltou. Mas como tinha bastante espaço de ocupação, eles tiveram que voltar muito pouco atrás em várias coisas. E quando eles voltaram, era coisa mais cirúrgica. Não era uma coisa horizontal. Eu paro tudo de novo, entendeu? Então, assim, o bottom line o mundo abriu, infelizmente, ociosidade desse tamanho. Vai demorar bastante para a ociosidade acabar ou se reduzir. Mas a gente já começou. Então, a notícia ruim puta, vai ser longo. A notícia boa, bom, pelo menos nós já começamos. Né? Para dar uma ideia, no caso brasileiro, essas coisas podem mudar, mas os nossos cálculos é que essa ociosidade, que os economistas chamam de ato, só vai fechar de verdade no início de 2022. Então, tem muito chão, né, que gradualmente ele vai fechando. Tá certo, tá certo. Cara, é o seguinte, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta como essa para o Luiz Fernando Figueiredo, um dos ícones do mercado financeiro, reconhecidamente um cara com muito profundidade em política monetária. Qual é o conselho que você dá para os 20 mil clientes da Socop Invest, para essa galera que está nos assistindo aqui, para esse novo investidor que está entrando na Bolsa? Olha, primeiro que, assim, vamos dizer, aquele que realmente está começando do zero, o que eu faria seria o seguinte, investir em Bolsa é legal. Eu gosto. Nos Estados Unidos, em geral, as pessoas têm 50% ou mais da sua liquidez em ações. Não acho que é o caso do Brasil. O Brasil é um país ainda meio maluco, muito volátil e tal. Mas, assim, ter 20%, 30%, talvez 35%, dependendo do perfil, eu acho que tem sentido. Como fazer? Né? É aquela história. Eu gosto assim, daquela coisa que cada macaco no seu galho. Né? Eu não vou pedir para um engenheiro fazer uma operação cirúrgica no meu filho. O cara pode ser um mega engenheiro, mas se ele não é cirurgião, ele vai fazer um mau trabalho. Então, se a gente não trabalha com isso há muitos anos, vamos procurar quem trabalhe, que seja legal, que possa nos ajudar. Então, assim, que eu sempre costumo falar o seguinte, eu pegaria uma parcela importante, digamos que eu investi 100 ações, tá? Eu pegaria, sei lá, 60%, 70%, talvez 80%, e colocaria em alguns fundos que eu li, que eu gostei, que eu vi que a gestão é boa, que os profissionais são bons, etc.,
ter uma história bacana, e pegaria uma parte pequena para eu ir aprendendo. Porque nesse aprendizado custa, a gente erra. Daí vai ser uma parcela pequena dos recursos, até eu ir adquirindo, vamos dizer, musculatura, aprendizado. Com a vantagem de quando eu invisto em vários fundos, eles me trazem também muita informação que me ajuda a aprender a investir na minha parte. Entendeu? E o negócio de investimento em ações, quanto mais curto prazo você está investindo em ações, mais aleatório é. Então, é mais jogar a moeda para cima é um investimento. Quanto mais estudado e mais de longo prazo, mais é uma coisa que tem sentido como investimento mesmo, né? Legal. Agora, Luiz, não é uma pergunta, mas é um pedido. Eu queria que você falasse um pouco desse belíssimo trabalho que você faz com a FEFIG. Agora a Mauá está com o ESG. Qual a importância disso para as empresas? A gente está muito no começo desse assunto aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da FEFIG, do ESG da Mauá. Contasse aí para a gente o que te motivou a isso, qual que é o próximo passo. Tá, então vamos lá. Primeiro, rapidamente, falar da FEFIG e depois falar dessa coisa de ESG. A FEFIG, enfim, é um instituto que eu criei junto com a Eliane, minha esposa e mãe do meu filho Luiz Felipe, que faleceu há 3 anos. Enfim, a partir da morte dele, nós resolvemos fazer uma coisa. Já fazíamos, né? Eu já sempre fiz coisas assim nessa área mais filantrópica, mas nunca de uma maneira organizada. E eu tomei a decisão de colocar uma parte importante do meu patrimônio ao longo do tempo num negócio bacana. Daí eu acabei escolhendo a educação, porque um pouco a lógica é, bom, para um país ter futuro, ele precisa ter um povo educado. Então, a educação é tudo para o futuro de um país, né? Então, a FEFIG ela é muito focada em educação. Nesse negócio da Covid, nós fizemos um monte de projetos que tem mais a ver com saúde, mas é porque é uma contingência do período. Mas é muito focado em educação. O segundo ponto é que, tá bom, mas daí como é que você faz? Você vai pegar um grupo pequeno de pessoas e vai tentar que eles vão para Harvard, ou vão para a USP, ou vão para o INSPER? Nós preferimos um outro modelo, que é o modelo de gerar um mínimo de capacidade para que o maior número de pessoas possível tenham uma oportunidade no Brasil de ter uma vida plena. Por quê? Porque o que, na nossa visão, o Brasil, até estudando estatística, é o que o Brasil mais precisa. O Brasil tem mais ou menos 11 milhões de alunos. O Brasil gasta mais do que a média dos países que têm uma boa educação no mundo gastam. Só que o dinheiro não chega na criança. Fica dentro da máquina pública. E não é só corrupção, não. É que a máquina pública é um lixo. E daí o dinheiro fica preso lá. Ele não chega. Então, esses foram os parâmetros. E o outro ponto foi o seguinte, né? As pessoas, em geral, têm vontade de fazer o seu projeto, né? E o que, enfim, eu pensei, quem disse que o meu projeto vai ser mais legal que os outros? Quem disse que ele vai ter um impacto e que eu não vou ficar gastando dinheiro à toa? Então, o que eu pensei foi um caminho oposto a esse. Foi olhar os bons projetos, aqueles que são reconhecidamente bons, que têm impacto de verdade mensurado, que você consegue alavancá-lo, ou seja, consegue que ele escale, porque daí você acaba alcançando um contingente muito maior de gente. E quem disse que o que eu vou fazer vai ser melhor que os outros? Provavelmente não vai. Tem gente que está 10, 15, 20 anos na estrada. Porque eu não ajudo esse cara a não morrer, às vezes está morrendo aquela entidade, ou a aumentar o que eles estão fazendo. A FEFIG hoje, ela
ela está atendendo direta e indiretamente, de verdade, 11 mil crianças. Nós, a partir do segundo semestre, vamos dobrar esse número. A gente assumiu toda a prefeitura de Itu. Que legal. São 10.800 crianças. Negócio bem bacana. Então, a gente faz qual é o negócio? A gente pega as escolas públicas e tenta transformá-las numa escola boa, que as crianças aprendam, né? Só para dar um exemplo, uma coisa maluca, que a gente não, quando a gente não está olhando de perto, a gente não sabe, né? Não percebe. Nós já fizemos até agora, eu acho que perto de 1.000 crianças. Perto de 1.000? Não, desculpa. Não, foram 7. Perto de 8.000 crianças. 7.000. Perto de 7.000 crianças que nós fomos às escolas, levamos o oftalmologista, fez exame de vista, receitou e nós demos o óculos. Dessas 7 escolas, este ano está programado um monte, mas a pandemia atrapalhou, mas no segundo semestre a gente deve fazer bastante. Gente, para dar uma ideia, a média é 30% das crianças precisam de óculos. Nossa. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que, sei lá, 1/3 das crianças numa escola não aprende porque não consegue enxergar. E eu estou falando de São Paulo, não estou falando fora de São Paulo. Sei lá, estou falando a gente não, o meu escritório é na Faria Lima, mas sei lá, da Faria Lima, em São Paulo, 2 quilômetros. Não é 500 quilômetros, é 2 quilômetros, 3 quilômetros. Tem gente assim. Enfim. Mas então o que a gente faz é isso, a gente faz este trabalho, né? A FEFIG, ela já se desenvolveu bastante. Até a Mauá também é um sponsor da FEFIG, menor, mas é também as ações sociais que a Mauá faz. Ela está fazendo através da FEFIG, porque é uma coisa super profissionalizada de fazer esse tipo de atividade. E também a gente traz muita gente da Mauá, os filhos dos executivos e sócios para participar, etc. Então, é um negócio que é bem legal. E mais algum tempo, a gente vai chegar a um estágio em que não será só recursos meus e mais um pouco da Mauá. Quando a gente achar que a gente virou gente grande e que ficou bacana, porque no final a gente não está vendendo nada, nós estamos falando, quer vir com a gente para investir nos projetos que a gente acha que são os mais legais que tem por aí, na área de educação? Então, é nessa linha, daí sim a gente vai abrir para que outras pessoas possam investir junto com a gente. E que a gente não acha que a gente ainda tem a capacidade hoje, acho que a gente está chegando perto disso, mas para falar, ó, vem com a gente, porque ainda tem um pouco não, sempre tem muito aprendizado, né? Mas ainda está um pouco cedo. Mais um ano, isso vai acontecer. Então, isso é uma coisa assim, super bacana, etc. Mas deixa eu falar um negócio que eu acho que esse assim é muito importante, que é essa história do ESG. O que é ESG? É uma bonita palavra. 3 letrinhas, bonitinho, tal. Só vai lá, põe o carimbo, que delícia e tal. Realidade é em poucos lugares. Na Europa, alguns investidores só fazem investimentos que sejam ESG. Acontece que foi ficando mais e mais importante. E a pandemia, eu diria que acelerou. Porque por que a questão de sustentabilidade, né, de governança social e ambiental estão se tornando importantes? Porque a ética está mudando. A nossa cultura está mudando. Vou dar um exemplo. Na época da escravidão, a escravidão não acabou porque não era rentável, porque era super rentável para as empresas na época. Mas teve um momento que era inaceitável ter escravos. Então, essa coisa não é só de meio ambiente, né? Mas é também, se você ter uma participação social e tudo, isso é uma nova ética, é uma nova maneira de fazer as coisas. É como o seguinte, sei lá,
Tem coisas que os nossos pais faziam que hoje em dia a gente fala, mas não dá para fazer. Eticamente, você jamais faria. Mas era a ética da época, não vamos criticar. A humanidade está evoluindo. E a questão do ESG é exatamente isso agora. Né? No nosso caso específico no Mauá, o que nós fizemos é o seguinte, a gente entrou para valer nessa história. Nós vamos mudar todos os produtos, todos os processos, tudo que tem a ver com a empresa, o que ela oferece para os clientes, a maneira que ela lida com os clientes. E nós estamos fazendo um layer a mais. Nós criamos aqui uma solução super completa para empresas que, às vezes a empresa, puta, eu não sei nem como é que começa. Então vem conversar com a gente, porque a gente tem a solução completamente tailor-made para as empresas conseguirem ir subindo nos seus estándares de sustentabilidade. Né? Então, assim, a resposta é, veio para ficar. Daqui a 5 anos, quem não tiver para valer com outro nível de standard nessa área, morreu. Que legal, cara. Que legal que vocês estão acelerando com isso. Eu acho que é isso aí, sair da teoria e ir para a prática mesmo. Até, só esqueci, acabei não comentando, esqueci, nós trouxemos no início do ano a Carolina da Costa, que era vice-presidente do INSPER, era responsável por toda a graduação, montou a escola de engenharia do INSPER, e é dessa área de sustentabilidade há muitos anos. Ela veio como nossa sócia e ela está, junto comigo, capitaneando todo esse processo aqui dentro da Mauá, e que é um negócio desafiador, mas enorme. Muito legal. Acho muito importante. Muito legal, Luiz. Muito legal sair da teoria e ir para a prática, e praticar mesmo. Tem uma diferença entre falar e fazer. Tem que fazer, né? Porque Sim. Só falar não resolve. Cara, é assim, olha, para quem não sabe, eu já tive o prazer de ser sócio do Luiz Fernando, sou amigo do Luiz Fernando, e é uma honra para mim colocar você aqui no canal da Sua Copa Invest, para os nossos clientes terem a possibilidade de te ouvir. É uma honra para mim fazer a minha primeira live da vida com você, que é um cara tão bacana, tão importante nesse mundo do mercado financeiro e que se preocupa com coisas além do mercado financeiro. Eu queria te agradecer muito, 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 Luiz, de verdade. Agradecer todas as pessoas. A minha expectativa, eu não sabia quantas pessoas eu ia ter, mas a gente teve mais de 100 pessoas aqui, passando aqui. Eu achei que foi enriquecedor o conteúdo. Eu aprendi muito com você. Eu espero que todo mundo tenha aprendido também. Eu não tenho palavras para te agradecer, cara. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu pedi 30 minutos, acabei levando 40. Muito obrigado, cara. Eu vou guardar essa live para a gente ter no canal da Sua Copa Invest. Se eu conseguir, eu te mando depois. Cara, obrigado de coração pelas suas palavras, pela sua visão e principalmente pelo seu tempo. Não imagina. Bom, para mim agradeço muito. Estar com você é uma honra, uma delícia. Adorei estar com vocês. E assim, esse período que a gente está vivendo é um período difícil. É duro para todo mundo. Para alguns é mais, para outros não, mas é difícil para todo mundo. Agora vai passar. E uma coisa que aconteceu que foi muito importante no Brasil é que a gente viu, a gente testemunhou o grau de solidariedade que as pessoas tiveram. O brasileiro pegou para si o problema, não falou o governo que resolve, não. O governo vai ter que fazer as coisas, mas nós fazemos. A quantidade de pessoas que realmente se engajou em projeto, em ajudar, máscara, marmita, cesta básica, dinheiro, tudo que deu para aquelas camadas mais vulneráveis e tudo. Então, uma coisa assim, eu acho que isso é um legado, né? Todas as vezes que a humanidade passa por crises, ela aprende. E esse teve vários aprendizados muito legais dessa pandemia. Claro que ninguém gostaria de passar por ela, mas uma vez que a gente está passando, eu acho que nós estamos aprendendo e nós vamos sair melhores do que a gente entrou. Assim espero. E tamo junto, Luiz.
Muitíssimo obrigado, de verdade. Um grande abraço para você. Bom dia a todos e vamos nessa. Obrigado. Muito bom, gente. Obrigadão. Um abraço. Valeu. Muito bom.